Por que o clã Uchiha acreditava que o amor era fraqueza? Porque confundiu emoção com vulnerabilidade. Amaram tanto que perderam tudo e juraram nunca mais sentir. Mas ao negar o amor, perderam a humanidade. No taoísmo, se diz que a força nasce do equilíbrio entre o Yin e o Yang. O clã Uchiha rompeu esse equilíbrio, vivendo sempre entre extremos, amor e ódio, luz e sombra. Foi o desequilíbrio que os matou, não o inimigo. Porque o clã Uchiha buscava reconhecimento a qualquer preço? Porque foram esquecidos pela história que ajudaram a construir. Serviram Konoha, mas foram tratados como ameaça. O orgulho ferido virou combustível. No confucionismo, se ensina que a harmonia nasce quando cada um conhece seu lugar no mundo. Mas o clã Uchiha nunca aceitou o papel que lhes foi imposto. Eles queriam ser lembrados, mesmo que para isso precisassem ser temidos. Porque o clã Uchiha acreditava que o poder traria paz, porque viveram sob o controle de quem nunca os entendeu. O poder virou o único idioma que o mundo respeitava. Mas, quanto mais fortes se tornavam, mais longe ficavam da paz. A arte da guerra ensina que o verdadeiro guerreiro vence sem lutar. Mas o clã Uchiha lutou contra tudo, até contra si mesmo. E na busca pela paz, encontraram apenas o silêncio da destruição. Por que o clã Uchiha foi esquecido? Porque a história é contada pelos vencedores, e eles perderam mais do que batalhas, perderam o direito à verdade. A vila os apagou, e o mundo os transformou em lenda. No Bushido, a honra é a ponte entre o passado e o futuro, mas o clã Uchiha quebrou essa ponte com as próprias mãos. Tentaram apagar a dor e acabaram apagando o próprio nome. Por que Itachi carregou o peso de todo o clã? Porque acreditou que o sacrifício era o único caminho para a paz. Matou o que mais amava para evitar uma guerra, e o fardo da culpa se tornou sua armadura. No estoicismo, se ensina que a sabedoria está em aceitar o inevitável. Itachi entendeu isso, mas confundiu a aceitação com condenação. Ele não aceitou o destino, apenas o puniu, antes que o mundo o fizesse. Por que Itachi escolheu ser odiado para salvar quem amava? Porque acreditava que a verdade traria mais dor do que a mentira. Preferia o papel de vilão ao peso da dúvida. No confucionismo, o dever é a mais alta forma de virtude. Itachi seguiu esse princípio até o limite humano. Foi fiel à vila, mas infiel a si mesmo. E o preço da virtude foi a solidão eterna. Por que Itachi nunca explicou seus motivos? Porque a verdade era uma arma que ele sabia que o mundo não podia carregar. Guardou silêncio para proteger até aqueles que o odiavam. No taoísmo, se diz que o rio flui sem precisar justificar seu caminho. Itachi foi esse rio, silencioso, profundo e invisível aos olhos rasos. Ele seguiu o curso da paz, mesmo sabendo que morreria sem alcançá-la. Por que Itachi acreditava que a dor purifica? Porque achava que o sofrimento podia libertar a alma do ódio. Mas esqueceu que a dor só cura quando é compreendida. No budismo, o sofrimento é caminho de iluminação, não de punição. Itachi viveu tentando expiar um pecado que não cometeu. E foi só na morte que encontrou o perdão que nunca se permitiu sentir. Por que o clã Uchiha sobrevive através de Itachi? Porque ele representou tudo o que o clã poderia ter sido: sabedoria, compaixão e amor sem ego. No Bushido, o guerreiro vive pela honra. Itachi viveu por algo maior, a redenção. E essa é a herança mais pura que o clã deixou. Por que Sasuke transformou a dor em propósito? Porque a infância dele foi moldada em cinzas. A perda virou identidade e a vingança direção. No budismo, se ensina que o ódio é uma corrente que prende a alma ao passado. Sasuke carregou essa corrente achando que era uma espada, e quanto mais cortava os outros, mais se feria. Por que Sasuke acreditava que destruir traria equilíbrio? Porque achava que para reconstruir era preciso apagar tudo. No taoísmo, o equilíbrio não nasce da destruição, mas da harmonia entre forças opostas. Sasuke quis impor o fluxo em vez de segui-lo, e acabou preso no mesmo ciclo que jurou quebrar. Por que Sasuke odiava Konoha, mas ainda queria salvá-la? Porque amava aquilo que o destruiu. No confucionismo, a virtude maior é entender o dever, mesmo quando ele dói.
Sasuke quis ser herói e carrasca ao mesmo tempo, mas o coração dividido nunca encontra paz. E no fim percebeu que a vingança nunca foi justiça, foi saudade. Por que Sasuke nunca compreendeu o amor do irmão? Porque confundiu o sacrifício com traição. No estoicismo, se ensina que o homem sábio entende o motivo por trás da dor. Sasuke demorou anos para enxergar que o amor do irmão estava escondido nas sombras do ódio. E quando entendeu, já era tarde demais para abraçar. Por que Sasuke nunca compreendeu o amor do irmão? Porque confundiu o sacrifício com traição. No estoicismo, se ensina que o homem sábio entende o motivo por trás da dor. Sasuke demorou anos para enxergar que o amor do irmão estava escondido nas sombras do ódio. E quando entendeu, já era tarde demais para abraçar. Por que Sasuke representa o recomeço do clã Uchiha? Porque foi o primeiro a quebrar o ciclo. No budismo, isso é iluminação, ver a dor, aceitar e seguir. Ele aprendeu que poder sem perdão é vazio. Sasuke escolheu viver, e essa foi a maior revolução do clã. Por que Shisui acreditava que podia mudar o clã com palavras? Porque via esperança onde os outros só viam ódio. No confucionismo, a harmonia nasce do diálogo. Shisui acreditava na conversa como arma da paz. Mas num mundo ensurdecido pela vingança, ninguém o escutou. Por que Shisui confiou em Itachi até o fim? Porque entendia o que o amor verdadeiro exige. No budismo, o desapego é a forma mais pura de amor. Shisui abriu mão da vida para dar ao amigo uma chance de salvar o que restava. Ele não perdeu, transcendeu. Por que Shisui se sacrificou tão jovem? Porque acreditava que a pureza só dura enquanto é protegida. No taoísmo, o rio que tenta segurar sua água acaba secando. Shisui não quis segurar nada, se deixou ir. Morreu leve e por isso continua vivo nas memórias. Por que Shisui nunca foi lembrado como herói? Porque o verdadeiro herói é aquele que não precisa de reconhecimento. No estoicismo, a virtude é recompensa suficiente. Shisui não buscou glória, buscou harmonia, e isso o tornou eterno no silêncio. Por que Shisui representa o que o clã Uchiha perdeu? Porque foi o último a acreditar que o amor podia vencer o ódio. No Bushido, a compaixão é o coração do guerreiro. Shisui lutou até o fim para preservar isso, e quando caiu, levou com ele o último sopro de paz do clã. Por que Tobi acreditava que a mentira podia curar o mundo? Porque já não via a diferença entre verdade e ilusão. No budismo, o apego à ilusão é o maior dos enganos. Tobi mentiu para o mundo inteiro porque não sabia mais quem era. E no fim, foi a própria mentira que o consumiu. Por que Tobi usava máscara? Porque o rosto dele já não pertencia a ninguém. No estoicismo, se ensina que o homem deve aceitar o que o destino lhe dá. Mas Tobi fugiu de si mesmo, tentando reconstruir o que perdeu. A máscara era a ponte entre quem ele foi e quem nunca mais poderia ser. Por que Tobi acreditava que podia ressuscitar o amor através do caos? Por que confundiu lembrança com realidade? No taoísmo, o equilíbrio nasce do desapego, mas ele não conseguiu soltar o passado. Quis forçar o mundo a sentir o que ele sentiu, e acabou aprisionando todos dentro da própria dor. Por que Tobi manipulava o ódio dos outros? Porque era o único sentimento que ainda entendia. No confucionismo, o homem sábio eleva os outros, não os destrói. Mas Tobi só via o caos como ferramenta, e o caos, quando usado como arma, sempre volta para quem o empunha. Por que Tobi é o epitáfio do clã Uchiha? Porque foi o último a se perder tentando consertar o que já estava quebrado. No Bushido, morrer pelo que se acredita é a maior honra. Mas Tobi morreu por um sonho que já não era dele. E assim, o ciclo se fechou, com o clã que começou amando demais e terminou acreditando em nada. Somos a mentalidade geek, e o que aprendemos hoje é que o clã Uchiha não foi destruído pelo ódio, mas pela incapacidade de lidar com amor. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso.